Paz do Senhor a todos. Estava falando com o pessoal, iniciamos esse mês com esse objetivo no coração, da segunda-feira começar essa série, às segundas, 10 horas da noite, pelo Facebook, com os pastores, pastor Wagner, pastor Ricardo Armstrong de Campo Grande, como eu disse, pastor Paulo Victor e pastor Hugo Leonardo, falando um pouco sobre recompensa da honra, um assunto produtivo, um assunto forte. Eu acredito que agora será alguns minutos que a gente vai falar um pouco acerca desse assunto. Antes de pastor Wagner tomar a liberdade, já vai se apresentar e falar, a gente entra no assunto acerca de honra, pastor. Eu queria deixar já um versículo, deixa eu deixar um versículo para a gente introduzir o nosso assunto, Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Quem puder me dar um feedback acerca do som, se está dando para ouvir direitinho, acerca da câmera, se está dando para me ver, eu consigo ver aqui o pastor Wagner muito bem, ouvi-lo muito bem, tá? Puder me dar um feedback, alguém bota um ok aí nos comentários. Romanos capítulo 13, versículo 7 vai dizer: a quem honra, honra. A quem honra, honra. A gente vai iniciar essa série sobre a recompensa da honra. Pastor Wagner, sobre o subtópico de honrar a Deus. Antes de tudo, acredito que a gente tem que identificar e saber um pouco o que é honra. Honra, pelo dicionário, pela tradução comum, a gente vai dizer que é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa. Em latim, onus, de uma característica ligada à pureza. Vamos dizer assim, entender um pouco acerca da palavra honra e o peso do significado dessa palavra, talvez entender diretamente o antônimo dessa palavra. Na verdade, o que significa o contrário dessa palavra. O contrário de honra é desonra, o contrário de honra é opróbrio, o contrário de honra é desmerecimento. Então, entender um pouquinho o que é honra e o peso dessa palavra é isso. É a qualidade, é a virtude de um indivíduo. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui para a gente conversar. No conceito geral, honra está associada a um comportamento de uma pessoa. Eu lembro bem uma frase do apóstolo Marcel Alexandre, no seminário de honra de, acho que 2019, de René Terranova, que ele vai falar que honra é o resultado de um caráter aprovado. Honra é o resultado de um caráter aprovado. Entender um pouco, só deixar esse ponto inicial de partida, já vou passar para o pastor Wagner, mas entender um pouco acerca de honra é entender que honra tem pelo menos dois tipos. Eu vou deixar isso aqui bem claro: a honra subjetiva e a honra objetiva, irmãos. Honra subjetiva. Honra subjetiva é a qualidade de si mesmo, é a honra de si mesmo. Alguém pelo menos já disse essa frase: eu não faço isso porque eu tenho honra. Eu não falo isso porque eu tenho honra. Eu não vou por aqui porque eu tenho honra. Essa é uma honra subjetiva, é a de si próprio. Honra objetiva é um conceito de um grupo acerca de um determinado indivíduo. Condutas e ações que levam a um grupo a avaliar acerca desse indivíduo e dizer que ele é honroso. Então é uma honra subjetiva. No âmbito cristão, pastor Wagner, no âmbito evangélico, bíblico, a gente vai ter várias diretrizes, principalmente no prolongar de vida. A Bíblia vai dizer que honra teu pai e tua mãe, para que a sua vida se prolongue na terra. A Bíblia diz sobre amar, a Bíblia diz sobre suportar, mas principalmente a Bíblia fala honrai uns aos outros. Mas, além disso tudo, acho que no parâmetro evangélico, no parâmetro cristão, no parâmetro bíblico, a primazia, a prioridade é honrar a Deus. Honrar a Deus. E honrar a Deus, eu quero convidar meu amigo o pastor Wagner, vai se apresentar, vai falar. E esse é o assunto de hoje, irmãos. Que a gente vai abordar alguns minutos aqui. Pastor Wagner, fique à vontade, homem de Deus. Amém. Graça e paz. Obrigado aí pelo convite, né? Sabemos, se o senhor me permite falar como se sucedeu. Com certeza. Fique à vontade. Fique à vontade. Porque, a casa é tua. Estava agendado pastor Erivaldo, o pastor Nil, né? Isso.
de Luna. Ele teve Exatamente. alguns contratempos. É um amigo em comum nosso. Amo o Pastor Igor, está lá em Recife. Infelizmente, ele não está nos assistindo, justamente por conta de alguns contratempos, motivo de força maior, técnicos, enfim. Ele compartilhou um pouco Sim, sim, comigo. sim. Eu até falei Verdade. com ele também assim, pastor, vai ser difícil de chegar no seu nível, mas vamos lá. Eu tô aqui só, ó, toca a bola. Convidei uns pastores que eu fiquei até com medo, Varão. Pastor Ricardo Armes, pastor Hugo, pastor Paulo, pastor Vai, fiquei aqui, ó. Só joga bola e acabou. Não, quando eu vi o anúncio, eu fiquei pensando, eu falei, glória a Deus, eu vou ficar só na arquibancada, né, assistindo. Mas amém por isso, não tem problema. Então, pastor, antes de tudo, das considerações, eu quero aproveitar o dia de hoje, dia 8 de junho, dia do pastor. Eu quero a todos os nossos queridos que estão nos assistindo, você que é pastor, você que é ministro, você que é liderança também, porque o pastor, ele apacenta, ele auxilia, né? Muitos pastores auxiliares, não somente aqueles que são líderes de rebanho. Eu quero desejar para você meus parabéns, né? Estender a você meus parabéns, não somente o meu, como da minha esposa também, do nosso ministério Ievaz, Vals do Jordão, na pessoa da pastora Márcia, pastor Gutenberg também, que Deus amamos, abençoe. né? Deus abençoe nosso ministério, nossos pastores, nossa liderança. A você, pastor Marcos, né? Que servimos juntos ao Senhor como líderes de jovens, Verdade. né? É Na verdade. DCEP. Pastor Tiago Santiago, que está aqui. Tiago estudou comigo no Anísio Teixeira. Deus te abençoe, pastor. Agora eu sei que Thiago é velho, Varão. Agora eu sei que Thiago é velho. Eu tinha cabelo, né, pastor? Eu tinha cabelo, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu tinha cabelo. Então, ó, a todos os nossos queridos aqui, que são líderes, que são pastores, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor começou a falar aí de honra, né? E honrar a Deus, Isso. né? Estou vendo alguns outros aqui, para não esquecer quem já está online. Pastor Maxwell, pastora Jaqueline, deixa eu ver aqui. Pastora Que entrou aí Tamires. pastor Hugo Leonardo agora. Pastora Tamires, Pastor eu Tamir. tô, eu tô vendo aqui de cima para baixo, né? Deus te abençoe, pastora Tamires. Ela tá aí? Tá aqui, tá aqui. Amém. E o pastor Hugo, né? Que está aqui também conosco. Deus abençoe sua casa, seu ministério também, em nome do Senhor Jesus. Te amo, tá, pastor Hugo? Fica tranquilo, eu te amo, né? Ai, E, pastor Marcos, legal a iniciativa, né, dessas lives que você vai estar fazendo esse mês de junho, são quatro lives, né, que vão estar sendo verdade. realizadas. É um tema muito pertinente. Sinceramente, como eu disse anteriormente, eu ia sentar para assistir. Eu ia sentar para aprender um pouco mais, né? Quando eu vi as pessoas, os ministros que estão ali trazendo esse estudo. E quando você vem falar de honra a Deus, né? Honrar a Deus, a gente vai ter um leque, né, de assuntos para estar abordando, para a gente poder tá falando sobre esse tema. Parece que não, mas ele é muito rico. Ele é muito rico. E foi Verdade. até bom, né? Essas lives estão acontecendo pelo Facebook, porque a gente não vai estar preso Limitado ao tempo. limitado ao tempo de 1 hora, porque pelo Instagram é 1 hora, né? E Facebook aqui você É fica à verdade. vontade, né? Para poder falar, mas a gente também não vai estar se estendendo tanto. E quando a gente Verdade. fala de honra a Deus, o pastor Marcos, a gente vai ver eu pelo menos eu consegui perceber algumas coisas estudando esse tema. Uma coisa muito natural que todos nós sabemos, toda ação ela gera uma reação, né? A gente Verdade. aprende isso, né, na escola, nas aulas de Terceira lei de física. Newton. Nas aulas de física nós vamos aprender que toda ação ela vai gerar uma reação. E não é diferente na lei espiritual. No campo espiritual não é diferente. Toda ação no campo espiritual ela vai gerar sim também uma reação. E isso é um natural no espiritual, no âmbito espiritual, né? No mundo espiritual, isso é uma coisa muito natural.
a gente vai ver que honrar a Deus vai atrair bênçãos. A honra que nós damos a Deus, né, que nós prestamos a Deus, devotamos a Deus, e a gente tem que ver que nós devemos temer e tremer a Deus. E são coisas diferentes. E o que nós vamos estar falando aqui é justamente do temer. Quando você teme a Deus, você honra. Mas você não teme por causa de um medo. Você não teme por causa de um pavor, por causa de algo que foi imposto. Você vai temer porque você honra. E quando você honra, é algo totalmente. É algo que é gerado dentro de você, é uma coisa natural dentro de si mesmo. E a pessoa, ela vai dar essa honra a quem tem que se dar honra. E nesse caso, nós vamos estar falando aqui justamente da honra a Deus que nós devemos dar. E esse é um princípio. É um princípio que não pode ser quebrado, porque esse princípio também ele vai embasar e ele vai ser coluna para todos os outros princípios que vão ser estudados posteriormente. E com isso tudo eu me sinto com um peso de responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Eu quero usar somente para iniciar aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 9, somente a parte. Ele vem falar de honrar o Senhor com os princípios, com as suas primícias. Mas eu quero usar somente esse ponto aqui. Honra ao Senhor. Honrar a Deus. Honrar a Deus quando se honra a Deus, se é com primícias, se é com posturas, se é com decisões, tudo isso ele vai acarretar numa naturalidade de situações que vão vir no porvir, posteriormente. Então, quando nós honramos, quando a pessoa, né, ela honra a Deus, alguns princípios que são estabelecidos são obedecidos. E todo princípio, quando ele é obedecido, atrai as bênçãos. Vou te dar um exemplo aqui muito bom. Abraão. Abraão honrou a Deus. Como é que ele honrou a Deus? Né? Abraão foi lá, Deus fala para ele, pega o teu filho e sacrifica. Mas eu não quero pregar, trazer uma conjectura aqui, fazer uma conjectura do texto, mas ele pega o filho dele, sobe para o monte, e ele estava extremamente disposto a sacrificar o seu filho a Deus. Ou seja, dar o que ele mais ansiava, a promessa que Deus tinha feito a ele, agora Deus estava requerendo para ele. É verdade. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu honrar a Deus. E ele subiu um monte. Há quem diga, pastor, há quem diga, deixa eu botar um ponto aqui, a gente estava até conversando, há quem diga, há quem interroga dizendo, pô, mas Abraão não sacrificou. E há quem responda dizendo, Abraão sacrificou o filho a partir do momento que ele decidiu obedecer. Dentro dele, ele já tinha sacrificado o filho. Mesmo com dor, mesmo com choro, ele não pode ter descido o cutelo, mas o anjo parou, mas dentro dele, ele já tinha feito o sacrifício a Deus. A obediência, a honra estava dentro dele, já tinha sacrificado o filho. Exatamente. E essa honra, é justamente o que você está falando, essa honra ela começa internamente. Ela começa de dentro e ela vai externar. Como é que a honra que nós devemos dar a Deus, como é que ela externa? Por palavras, por atitudes, por ações, né? Por obras. Nós só vamos conseguir mostrar a honra que nós temos a Deus de forma externa com as nossas obras. E é isso que nós precisamos fazer e entender também nessa noite, através dessa live de hoje, que a gente vai estar tocando nesses pontos aqui também, pastor. E Abraão, ele toma essa ação, ele toma essa atitude, Deus vê que ele honra a Deus com aquilo que ele tem para poder oferecer. A questão é justamente essa. O que nós temos para oferecer a Deus? E eu vou partir desse ponto aqui também. Para que nós possamos oferecer a Deus para honrá-lo, exige sacrifícios. Precisamos abrir mão de algumas coisas para que nós possamos priorizar Deus.
dá a Verdade. primazia para ele. A prioridade é ele. Então, quando nós honramos a Deus, nós priorizamos a ele. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Quando nós, maridos, queremos honrar as nossas esposas, o que, que nós fazemos? Né? Ontem eu fui comer uma pizza com a minha esposa e ela Meu queria, Deus. ela não gosta de um determinado sabor. O que, que eu fiz? Eu prefiro ceder. Isso é honrar. Isso é sacrificar, né? Isso é Entendi. quando você abre mão de alguma coisa que é para o seu benefício, né? E você sacrifica isso em prol daquela outra pessoa. E o nosso relacionamento com Deus é exatamente dessa forma. Nós precisamos abrir mão de coisas que nos satisfaz para que nós possamos aprender a honrar a Deus. Só me permite aqui, pastor, eu quero discorrer aqui, Êxodo capítulo de número 20, Deus ele começa a trazer os 10 mandamentos, clássicos 10 mandamentos. Mas no capítulo 20, do versículo 1 ao 6, me permita aqui, por favor, se você que está nos assistindo, por gentileza, pegue sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que a gente vai tocar nesse ponto aqui também, pastor. Nós vamos falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia, vamos tocar nesse ponto aqui também, tá? A palavra diz assim: não adorarás, nem lhe darás culto. Ele já está falando aqui de outros deuses. Não fará para ti imagem de escultura, né? E por aí vai. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, aqueles que praticam a idolatria, aqueles que desonram a Deus, o Senhor vai visitar. Quem? E aí que está, pastor, um perigo daqueles que desonram a Deus. Começa a partir desse princípio aqui. Quando as pessoas partem para a desonra de Deus, é um cuidado que nós devemos ter muito grande, muito grande. Eu estava pensando agora há pouco, mesmo de entrar na live, eu estava meditando, pensando nesse texto, e me veio uma coisa da seguinte forma: existem pessoas que estão em outras religiões, né? E essas religiões, as entidades de lá ameaçam elas. As entidades de lá chegam ao ponto que eu já escutei já pessoas de lá do meio falarem isso para mim. As entidades ameaçam: se você sair daqui, eu vou te matar. Se você sair daqui, eu vou incorporar, eu vou fazer uma série de coisas em vocês. Isso eu estou falando de testemunho próprio, que eu já escutei já pessoas falarem isso para mim, e pessoas já me relataram já que isso realmente acontece. É uma ameaça muito grande, com medo de perder aquela alma. Mas a Bíblia vai dizer aqui que aqueles que desonram a Deus também têm um peso. Enquanto existem pessoas que estão preocupadas com entidades, né, lá dentro da sua prática religiosa, né, colocamos assim, aqui a Bíblia também vai me dar um respaldo que eu devo temer e tremer quando se trata de honra a Deus. Eu não posso em nenhum momento praticar uma idolatria, porque a idolatria vai fazer com que eu venha desonrar a Deus. Pastor, isso é muito sério. E tem muita gente, Muito. até no nosso meio, pastor, que infelizmente essa ficha ainda não caiu. Mas, pastor Wagner, pastor Mar, eu não estou praticando idolatria. Segura a onda aí, não sai da live não, que você Calma vai aí que entender você algumas vai ver. coisinhas. Calma, calma aí. Mas aí ele fala que vai visitar a terceira até a quarta geração. Mas olha o versículo 6, que coisa maravilhosa. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que amam ao Senhor, aí você vê a prática da honra sendo externada. Ou seja, aqueles que praticam a honra para com Deus, as suas gerações serão visitadas até 1000. Isso é um ciclo muito
muito vicioso, de forma benéfica, claro, que vai se estendendo. Ou seja, você... É a consequência da honra de geração em geração. De geração em geração. É Ou a consequência da interminável. desonra, de geração por geração. Entendeu? Então, Exatamente. pastor Wagner, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu posso associar, então, talvez o resultado catastrófico de uma descendência ou de um filho, eu vou botar assim, eu posso resultar, talvez, um resultado catastrófico vivido por um filho por causa da atitude de um pai? Eu posso Exatamente. dizer isso? O pai agiu e talvez o filho ser. Pode, só que nós vamos tomar um cuidado para que a gente não venha cair em algumas heresias, tá? Mas isso acontece sim, né? Não se trata somente de geração que vai estar recebendo aquela maldição, mas é algo que realmente acontece. Porque a desonra a Deus, ela atrai a maldição. Eu vou te provar isso, eu vou te provar isso na Bíblia, para não ficar em achismo e nem somente em minhas palavras. Se você puder, por gentileza, você que está assistindo a gente, abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo de número 2. Eu preciso ler alguns textos com você. E esses textos eu quero que abrir um parênteses aqui, pastor. A honra atrai a bênção. Eu creio. Agora, Eu a creio. honra, ela atrai bênção e herança da parte de Deus. Agora, existe também a herança da desonra. E eu quero chamar essa desonra de honra desbotada. Eita! Talvez você já tenha lido sobre isso, né? Já. É sobre Interessante. honra desbotada. Eu quero usar esse termo mesmo, né? Esse termo é bom. Eu não me importo se estou copilando de alguém, mas o termo é cabível. E eu não consegui encontrar um adjetivo melhor do que esse para poder expressar esse texto. E onde é que a gente vai encontrar um exemplo de honra desbotada? Sabe onde é que eu vou encontrar? Lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ver a história exatamente de quem? Do sacerdote Eli. Eu vou parafrasear aqui a história, o texto, para a gente ganhar tempo. Não vou fazer a leitura do texto, para a gente ganhar tempo aqui. O sacerdote Eli, a gente sabe muito bem que ele era o sumo sacerdote que estava em Siló, e os seus filhos, Ofni e Finés, estavam lá servindo ao Senhor. O problema de Ofni e Finés é que eles roubavam, exatamente, eles roubavam as melhores ofertas. Porque naqueles dias, a gente sabe que não era em espécie, não era em dinheiro as ofertas. O povo de Israel levava o sacrifício até o santuário, até o tabernáculo, para que pudesse haver o sacrifício. E o que acontecia? Ofni e Finés, eles roubavam a melhor parte, quando, na verdade, eles poderiam tirar uma parte para eles. Mas eles não eram para pegar a melhor parte. De direito, então, né? Ele eram de direito. Era direito deles. Era direito deles. Uhum. Mas eles não poderiam retirar a melhor parte, porque a melhor parte pertencia a Deus e não a eles. Aí o que acontecia? Ofni e Finés pegavam a picanha, o contrafilé, o filé mignon dos cordeiros, né? E tomavam para si, para que eles pudessem, então, se desfrutar, se deliciar com o melhor. Quando, na verdade, aí vem o princípio que nós lemos lá em Provérbios, logo no iniciozinho. Honra ao Senhor com as suas primícias. Então, as pessoas honravam, o povo honrava a Deus, e eles lá iam, tomavam aquilo que era da oferta que deveria ser dada a Deus. E eles, quebrando esse princípio, não somente esse, como outros também, eles seduziam as jovens que serviam no templo, né? Se deitavam com elas, sendo casados, eles se relacionavam com as meninas, com as outras mulheres que serviam lá. E todo Israel tinha conhecimento disso. E Eli também tinha conhecimento.
e chegou no ponto, chegou ao ponto dele chamar os filhos dele e falar: meu filho, vem cá, senta aqui. É terrível o que você está fazendo. Parem de fazer isso. Não façam mais isso. Né? Não, É verdade. não Eu posso continue dizer, pastor, deixa eu praticando. botar um atenuante no que o senhor, deixa eu botar um atenuante no que o senhor falou, achei interessante. Os filhos de Eli, eles tinham todo o direito de ter parte do que era sacrificado por serem filhos de sacerdote, ofício sacerdotal, só que a fim de roubar, a fim dos privilégios, saqueavam ali uma boa parte e assim corrompendo princípios, né? Princípios da casa, princípios de Deus. Eu acho interessante botar isso aqui, porque às vezes alguém sufoca o princípio por causa do privilégio. Sufoca um princípio por causa de um privilégio. Às vezes o privilégio fala mais alto que o princípio. E tem uma frase clássica que eu vi recentemente, eu gravei ela comigo, que é: quem quebra um princípio, pelo princípio é quebrado. Toda vez que você quebrar um princípio no meio do caminho, esse princípio lá na frente ele te quebra. Talvez essas atitudes de quebra-princípio de Ofni e Finéias, de Eli, isso que lhe custou caro lá na frente. O princípio te quebra. O interesse do benefício, de querer ser beneficiado, abre mão do princípio, abre mão de honrar para poder ter honrarias, abre mão de honrar para poder ter benefícios. Isso é perigosíssimo no nosso, principalmente eu estou falando do nosso tempo, usando um texto bíblico, uma história bíblica, mas principalmente no nosso tempo, que alguém que deveria honrar a Deus valorizando e conservando alguns princípios por causa de benefícios, esses princípios são quebrados. Pode continuar, pastor. O pastor Marcos, se você me permite, eu não, mas a Bíblia vai agravar. Você usou uma palavra, sufoca princípios. Eu gostaria de trocar essa palavra. Ele quebra princípios, né? E o quebrar Verdade, princípios verdade, é agravante, né? Isso é um agravante muito grande, verdade. isso tem um peso muito grande no mundo espiritual, né? Eu quero rapidamente aqui, agradecer a irmã Maria Lira, tá lá em Campina Grande nos assistindo, né? Deus te abençoe, irmã Maria Lira. Amém? Em nome de Jesus. Compartilha lá, ajuda lá, porque a irmã Maria Lira, ela é uma evangelista de primeira. Compartilha aí em nome de Amém. Jesus. Vai lá, joga lá no grupo lá, para o pessoal vir para cá para ser edificado com essa palavra. Amém? Então, pastor Marcos, o que Verdade. acontece? Quando a gente quebra princípios, aí uma sequência de cadeias. E ele não sufocou, ele quebrou princípios. Verdade. E isso teve um peso espiritual enorme, muito grande. A primeira coisa que eu vou ver ali em 2 Samuel é a seguinte coisa. No capítulo 2, versículo 27 e 28, o Senhor manda um profeta até o sacerdote para poder falar com ele lá que o problema está instaurado. A questão é agora, qual é o problema que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Esses princípios que Eli quebrou é que foi agravante para a vida dele, dos filhos dele e da geração dele. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Porque o sacerdote, ele ouviu do profeta o que o Senhor já havia estabelecido sobre a vida dele e de todos os seus descendentes. 2 Samuel 2:27, primeiro ele começa a falar assim, ó: eu escolhi Arão e a sua descendência, ou seja, você para estar diante do povo, servindo como sacerdote. Eu escolhi você e a sua descendência para estar diante de mim, servindo como sacerdote. Ou seja, qual é a herança dos sacerdotes? É o Senhor. A herança deles não era terra, era o Senhor. Não era propriedade, a herança era o Senhor. Então, se a herança é o Senhor, nada ia faltar. A questão é outra situação, é que essa quebra de princípios, né,
é uma escolha que as pessoas fazem. Isso, eu vou ter que tocar nessa ferida aqui. Algumas pessoas podem não concordar, mas isso não é escolhido por Deus, não. É escolha. Isso não é predefinido, né? Isso não é predestinado, não. Isso é uma escolha. Pessoas fazem suas escolhas. E a escolha que ele fez foi de quebrar um princípio. Eu vou falar para você, sabe que princípio foi esse? Ele preferiu honrar os seus filhos do que honrar a Deus. Profeta Oséias, cadê? Eu anotei aqui. Profeta Alguém pode Oséias. perguntar, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor está falando de Eli, dos erros. O senhor acabou de citar do erro dos filhos. E alguém pode estar se interrogando e falou: ué, mas quem errou foram os filhos. Ué, mas quem errou foram os filhos. Como é que Eli tem participação nesse erro? Se os filhos roubavam, se os filhos se prostituíam, se os filhos se beneficiavam das ofertas roubada, como é que Eli tem parte nesta culpa? Como é que eu identifico e eu afirmo que Eli, pai de Ofni e Finéias, tem participação no processo? Primeira coisa, pastor, são algumas coisas que a gente consegue detectar no texto. Primeiro, ele não foi omisso, ele foi participativo. Eu vou te provar isso. Primeira coisa que ele deveria fazer, Oséias, ele fala assim, ó. Não, Oséias não, perdão. Salmo 69, versículo 9 fala assim, o zelo pela tua casa me consumirá. E a gente vai ver essa atitude de Jesus lá em João, lá no Evangelho de João, quando os seus discípulos veem a atitude de Jesus, né? E eles lembram desse texto, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, o que faltou para ele? Primeira coisa, zelo pela casa do Senhor. Zelo pela obra de Deus. E zelo pela honra que ele deveria dar a Deus. E honra é, como eu já falei anteriormente, é priorizar. Honra é você dar primazia, prioridade para Deus. Primeira coisa, ele não honrou a Deus zelando por aquilo que Deus colocou na mão dele. Deus coloca coisa nas nossas mãos. Permita-me, por favor, aplicar isso aqui. Deus coloca coisa nas nossas mãos para que nós venhamos a fazer para ele e precisamos honrar a ele, dando sempre prioridade. Olha aqui, ó. Para a sua palavra. É para a palavra dele que nós temos que dar prioridade. E não a invencionice de homens que andam fazendo por aí, sendo levantados. Então, se está na palavra, faça. Se não está na palavra, não invente. Já disse o meu professor que o Senhor recolheu. Não inventa coisa que não está na Bíblia, não. Faça o que está na Bíblia e ponto final, e você vai ser feliz. Recebe a tua vitória que Deus vai te dar. Segunda coisa, pastor, que eu vou detectar é o que nós falamos anteriormente. O texto, a gente vai ver que ele além de não ser omisso, você vai ver, aí não vou estar jogando verde para ninguém não, tá? Fica tranquilo que eu já estou me antecipando aqui. Por favor. Não estou jogando verde para ninguém. Segura a onda aí. Mas você vai ver o seguinte. Entrega. Vou entregar. Quando Ofni e Finéias morreu, acompanha comigo o raciocínio, você que está aí quiser escrever também, pode escrever. Quando Ofni e Finéias morreu, o que aconteceu? Qual era a condição de Eli? Ele era cego. E ele estava como? Como é que ele estava naquele momento que ele recebeu a notícia? Sentado. Quando ele recebe a notícia... Eu vou ter que falar que... Teus filhos morreram. Olha só, teus filhos morreram. Ele, meus filhos morreram. E a arca do Senhor foi tomada. A Bíblia fala que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Quebrou a cadeira. Era gordo. Oh, meu Jesus! Vamos me comer aqui. Não estou jogando verde para ninguém, não. Mas sabe o que isso me faz pensar, pastor? Pô. Ele estava nessa condição, né, de obesidade porque ele desfrutava de tudo que os filhos dele roubavam.
Então ele não era roubavam. somente omisso, ele era Só engorda quem come. participativo. Só engorda quem come. Só engorda quem come. Exatamente. Essa tendência, deixa eu falar porque eu sou gordo, essa tendência aqui, eu engordei, mas eu não como nada, é mentira. A gente come sim, a gente Pastor, come. posso ir mais além? Só engorda quem come e só engorda também quem come e não faz nada. Fica parado Firme, hein? vendo as coisas Desculpa, Jesus. acontecer. E Elias estava fazendo exatamente isso. Ele estava se deliciando de tudo que estava chegando à mesa dele, porque os filhos dele estavam roubando. Então ele era participativo, ele era pior do que omisso. Ele era participativo. E Então, detalhe, deixa eu só dizer uma coisa, pastor. Pastor, participação direta e indireta é desonra. sem dúvida, Participação direta ou indireta é desonra. Se alguém está sem dizendo, dúvida. não, eu não participei diretamente, eu estou por trás do bastidor, nem sabia que ia dar nisso tudo. Está se alimentando do fruto do erro de alguém, está desonrando. E está engordando com o erro de alguém. E detalhe, sentado sem fazer nada. Porque para ficar obeso, a pessoa tem que comer, 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 e para piorar mais ainda, ele tem que ficar sentado numa vida sedentária. Ou seja, ele estava sedentariamente num ponto espiritual terrível. Eita. Ele estava vendo as coisas acontecer e não fazia nada. E ele só estava se Verdade. deliciando de tudo aquilo que chegava na mesa dele. Então, isso, Verdade. você vê o agravante. Aí, pastor Marcos, eu vou pegar o texto que eu, daqui de Samuel, na primeira Samuel, logo no capítulo 2, porque a profecia desse profeta, que a Bíblia não dá o nome dele, né? A Bíblia não dá o nome dele, mas olha só a profecia, por favor, deixa eu ler aqui, ó. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse da minha morada? E tu, porque honras a teus filhos Eita. mais do que a mim, para tu e eles vos engordareis das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Rapaz, eu fico até constrangido de tentar traduzir isso aqui, porque a Bíblia é muito clara, pastor. Você, logo no finalzinho, ele fala aqui, ó, vocês estão engordando das ofertas. Eli, você está priorizando os seus filhos, você está honrando eles em vez de me honrar. E tem mais, tem mais. Nessa versão aqui, não está mais na NVI, está a seguinte coisa, você está desdenhando, você está escarnecendo. Aí, pastor, Eita. permita-me, porque ele quebrou dois princípios aqui seríssimo. Primeiro, ele estava escarnecendo de Deus. E o que a Bíblia fala dos escarnecedores? Eita. O que a Bíblia vai falar? Gálatas 6:7. Tudo aqui de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E então, isso é uma lei universal, né, pastor? Isso é uma lei universal. Tá lá, Gálatas 6:7. Isso, não sou eu que estou dizendo, não. Isso é uma lei universal. Isso aí. É lei de semeadura. Tudo que tu plantar, tu colhe. Isso é para crente, não crente, para preto, para branco, para gordo, para magro. Plantou, colheu, irmão. Plantou, colheu. É princípio, quem honra, honra, quem desonra, recebe desonra. Não vai ter fruto. Honrou, será honrado. Como diz Romano, a quem honra, honra. Acabou. Entendeu? Isso é interessantíssimo, fortíssimo. E o versículo 29, ele já traz já essas duas quebras de princípio. Qual é a outra quebra de princípio? Por isso que eu li Êxodo 20. É por isso que eu li Êxodo 20 e dei ênfase no versículo 5 e no versículo 6. Por quê? Qual é o outro princípio que ele quebrou? Ele praticou idolatria. Onde é que está a idolatria? Ele honrou os filhos dele. Ele honrou, sabe o que também? A gordura da carne. Ele honrou, sabe o quê? O churrasquinho.
E sabe o que está acontecendo, pastor? É exatamente isso. Quando troca a honra que deve ser dada a Deus para outra coisa ou outra pessoa. Permita-me que você vai identificar, não precisa dar nome aos bois, tá bom? Mas vamos lá. Quantas pessoas e testemunhos você já perguntou? Cadê fulano de tal? Culto de domingo, Santa Ceia. Cadê fulano de tal? Tá assistindo o jogo do Flamengo. Eita. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai trocar um culto de Santa Ceia, de celebração por jogo. Eu não sou flamenguista, eu não tô nem aí, não quero trazer mérito de time nem de nada, não. Né? Não é por isso. Mas trocar um culto de ceia, de celebração, por um jogo de futebol. Ah, pô, essa é clássica. Essa é muito clássica. Por que você não foi pro culto, irmão? O que foi sentir sua falta? É porque eu recebi visita na minha casa. Mas você não avisou eles? Não, eu fiquei constrangido em avisar. Irmão, fica constrangido em não honrar a Deus. É isso que você tem que ficar constrangido. Flamengo perde, visita pode ir outro dia, pode sair mais cedo. E se ela não sair mais cedo, arrasta ela para ir pro culto para você ganhar essa alma para Jesus. Sabe, o pastor Marcos? Pastor, deixa eu citar algo aqui interessante. Pastor Tiago Santiago colocou aqui que o problema de Eli é quando ele fala com seus filhos e corrige como pai, e não como sumo sacerdote. Eu achei interessante isso aqui, o pastor Santiago colocou, que a gente, às vezes algumas pessoas abrem mão, na verdade, da autoridade sacerdotal, ou talvez até, eu vou atenuar isso aqui, o pastor Santiago falou, talvez pelo benefício que está ganhando, aí vai dizer, não, corrige como pai, é meu filho, mas ele era o sacerdote da casa, quebra esse princípio de exemplo sacerdotal e você vai ver que isso gera uma consequência à casa. O senhor até falou isso aí, eu queria que o senhor desenvolvesse isso bem, isso é interessante. O erro de Eli gera uma consequência na geração dele, entendeu? Essa omissão sacerdotal que a gente às vezes gera, o erro da desonra com Deus é se omitir como sacerdote. Mas pastor, eu não sou pastor. Não, mas você é o sacerdote da tua casa, você é o sacerdote da tua relação, você é o sacerdote, você é cabeça, sendo chamado como calo. E quando você se omite nessa autoridade, você abre brecha de legalidade para que certas coisas como essa, entendeu? E uma geração, maldição se estabeleça numa geração. Principalmente quando abre mão desse princípio. Corrigir como sacerdote. Corrigir como sacerdote. Não. Deixa correr a solto. Tá vindo um benefício daqui, tá vindo um benefício dali. Abre mão de honrar a Deus um pouco. Mas isso vai se estabelecer uma maldição. Eu achei interessante o senhor falar isso, pastor. Agora, o pastor Marcos, existe um peso muito maior do que a gente está falando aqui. E antes de dar a sequência para isso aí, eu entendi já que você captou algumas coisas que eu quero falar mais à frente, mas me permita ainda permanecer um pouco mais nesse ponto aqui, justamente de trocar as honras, né? Que o pastor Santiago colocou aqui é muito pertinente, pastor Santiago. O que acontece? Isso me faz lembrar um pouquinho de Jonas, quando entra no barco, né? Para fugir, em vez de ir para Nínive, ele está indo para outro lugar. E o que acontece? Quando Jonas entra, o capitão do barco não sabe quem está entrando. O capitão do barco não sabe quem está entrando no barco dele. E o que acontece? Existem muitos líderes. Aí, pastor Marcos, permita-me aqui, filhos, não vai ser somente os filhos carnais, os filhos biológicos que vão sofrer consequência, mas os filhos espirituais também vão sofrer consequência. A questão é que desses filhos espirituais, justamente na cabeça, como Eli fez com os seus filhos, existem hoje, infelizmente, muitos líderes, e não é somente pastores que eu estou falando também, é líder de célula, líder de jovens, líder do departamento feminino, líder das crianças, liderança na sua casa, você é liderança também no seu trabalho, tá? Aonde você estiver, não seja como Eli, porque isso vai gerar consequências terríveis. Terríveis. Pessoas
vão sofrer por causa disso. A questão, pastor Marcos, é que hoje, troca-se a honra da palavra, o zelo pela tua casa me consumirá. E hoje as pessoas não estão vivendo isso, não estão mais passando, vivendo esse sentimento de honrar a casa de Deus, de honrar a palavra de Deus e dando honra às outras pessoas. Camarada pecou, eu conheço, infelizmente, eu conheço ministérios, pessoas, líderes que sabem que a pessoa está no lesbianismo, está no homossexualismo, está no adultério, está na fornicação, e o camarada está tocando, porque só tem ele para poder tocar aquele instrumento. Entendeu? Então, a gente precisa entender a seguinte coisa. Não podemos... É o cruel termo, a necessidade da obra, né? Podemos dizer isso? A necessidade, exatamente. Aí a necessidade da obra é abrir mão de honrar a Deus para poder honrar aquele. Aí a questão, sabe de quê? O pastor Santiago falou algo aí também interessante. Se o erro é sacerdotal, corrige como sacerdote, não como pai. Entendeu? Essa questão, o senhor está falando algo interessantíssimo do erro do filho, isso aí. Irmão, não pode, são princípios. Como é que eu vou abrir esse princípio? Aí começa a ter aquele embate. Ué, mas Jesus aceita, vem como estás, mas não fica. Não permanece. Fica a vida toda nessa mesma prática, entendeu? Isso é desonrar a Deus. Honrar a Deus é questão de mudanças. Honrar, a gente fala de honra no âmbito evangélico, no âmbito bíblico, é quando a gente extrai valores e virtude da mudança pela palavra e pelo Espírito Santo. O cara está 15 anos errando a mesma coisa e está dizendo para mim que a sua vida é uma conduta que honra a Deus. Eu não tenho como ver isso. É isso aí. Exatamente. Aí o que acontece, pastor Marcos? Essa honra é que a pessoa precisa saber administrar. A prioridade é a Deus. Êxodo 20 vai deixar isso muito bem claro, por isso que eu fiz questão de ler esse texto. E ele fez o contrário, ele preferiu honrar os filhos dele. E tem um detalhe, a questão é, só porque Jonas pagou o bilhete, ele vai ter direito a entrar no barquinho. A questão é, líder, olha só, líder, você está deixando qualquer um entrar no seu barco? E esse qualquer um que entra no seu barco, ele está sendo fugitivo de Deus. E acaba levando o quê? Tempestade para o meio do caminho que não era para ter. Por causa de quê? Por causa de um bilhetinho que foi pago. Quem sabe que bilhetinho é esse? Porque canta bem, porque toca bem, porque é filho, porque tem um dízimo, porque é líder, porque prega bem, porque fala bem, porque faz isso e faz aquilo. Meu irmão, primeiro, honra a Deus. As consequências da honra que Deus tem são infinitamente maiores. Deus ele mostrou aqui inúmeros, 1000 gerações. São 1000 gerações para aqueles que honram a Deus. Então, honrar a Deus, as consequências são infinitamente melhores, maiores e mais duradouras. Muito mais duradouras. Né? Aí, pastor Marcos, quando a gente lê esse texto aqui, eu acho uma coisa fenomenal. Tá, mas e aí, como é que a gente vai entender que existe essa sequência essa sequência de consequência, né? Primeira coisa, quando o gordo do sacerdote morreu, que ele cai para trás e quebra o pescoço, né? Você já vai ver já o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? O profeta, quando foi à casa dele, e ele profetizou sobre ele disse algumas coisas. Dentro dessas coisas, ele fala que não haverá velho na sua casa, todos morrerão à espada. Já começa a profecia por aí. Por quê? É a consequência do erro. A consequência do erro de desonrar a Deus e priorizar pessoas e coisas. E Eli fez as duas coisas. Ele honrou os filhos e priorizou benefícios. Não troque benefícios pela honra de Deus. Honre a Deus mais do que os benefícios que chegam a você. Ah, rapaz. Posso?
Deixa Deus te usar, mano. Deixa Deus te usar, que eu só tô te ouvindo. Tô te ouvindo. É o benefício do gato lá no relógio, né? É o benefício de você puxar o sinal, não sei de quem. É o benefício de você baixar um aplicativo no teu celular para roubar sinal de internet do vizinho, né? Meu irmão, isso aí você tem que. A gente precisa honrar a Deus nos mínimos detalhes, rapaz. Como já dizia já um humorista, né? Nos mínimos detalhes. Parece que não, mas é muita coisa, rapaz. É muita coisa. Então, a gente não pode trocar benefícios por honra a Deus. Não vou trocar. É princípios. Princípios não Ele é o podem ser contrário, honra a Deus quebrados. benefício. Não podem, né? Aí ele fala, ó, tua descendência vai morrer espada. E o que sobreviver na sua velhice, ele vai pagar um preço muito forte e Isso aí. muito pesado. Aí, Aí, pastor Marcos, é onde começa que a gente vai ver uma série de sequências. Uma sequência justamente por causa da desobediência. Vamos lá. Ele morre. Só que antes dele morrer, uma das profecias se cumpre. Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. verdade. Né? Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E Hofni e Finés morrem no mesmo dia. Né? A gente vai ver na sequência, nasce o neto dele e acabou. Fosse a glória de Deus. Né? Já começa a mostrar sinais da decadência, a decadência da geração de Eli. Né? Vamos ler o comentário aqui, pastor Hugo. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. É uma honra ter filhos no ministério. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Então vamos lá. Verdade. Verdade. Aí Há ele fala, princípios que não podem ser quebrados. O pastor falou isso aqui, verdade. ele diz que não morrerão de causas naturais, ou seja, a descendência do sacerdote ali não vão morrer de causas naturais. E os que sobreviverem, os que restarem, mendigarão. Quebra de princípio. Olha só. Desonra a Deus. Olha o que leva. Olha a consequência que vai ter. É o que nós lemos. Nós lemos lá em Êxodo. Aquele que não me honrar, aquele que não me obedecer, aquele que não honra o Senhor, acaba praticando a idolatria que ele fez isso, né? Ele vai ser visitado. Aí o quê? A terceira e até a quarta geração. Aí, pastor Marcos, eu sou obrigado a lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo de número 3. Só para a gente poder entender. Eu vou ler aqui rapidinho, ó. 1 Samuel 14, 3, a gente vai começar a ver a descendência de Eli. Os que sobreviveram a todo esse redevu. E o interessante é que a Bíblia ela deixa bem clara quem é quem. Deixa bem clara quem é quem. 1 Samuel 14, 3 vai dizer assim, ó. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Esse texto aqui está se remetendo ao momento em que Jonas ele vai invadir uma das cidades. E ele tá dando aqui um período explicando quem era o sacerdote naquela época. O sacerdote naquela época era Aías. Esse Aías, ele era filho de Da Aitube, irmão de descendência direta. Icabô, filho de Finéias, filho de Eli. Então a gente vai ver a geração Da descendência. do sacerdote Eli, ela continua. A continuidade dela não é em Cabô, mas é no irmão dele, que é o irmão mais velho, Aitube. E ele assume como sumo sacerdote e ele está levando a estola sacerdotal. Aí lá em 1 Samuel, no capítulo 22, acompanha comigo essa linha de raciocínio que você vai entender já já. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, vai dizer assim, ó.
quando Saul está perseguindo Davi, ele vai até Ramá e lá ele encontra Aimeleque. Aimeleque era sumo sacerdote. Quando ele encontra Aimeleque, ele pede, né, para consultar o Senhor. Aimeleque consulta o Senhor para ele, né, entrega para ele a espada de Golias e dá pão para ele e ele parte. Quem é que estava lá? Doeg, de Edom. Doeg estava lá. Quando Doeg viu aquilo dali, ele foi lá, ó, no ouvido de Saul fofocar. Buzinou no ouvido de Saul. Saul vai para lá para Ramá e ele se encontra lá com os sacerdotes. Quem é o sumo sacerdote? Aimeleque. Quem é Aimeleque? E o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Ou seja, Aías, que era filho de Aitube, e ele chama Aimeleque, que era sacerdote, também filho de Aitube, que era quem? Descendente de Eli. Precisa falar o que aconteceu? Saul, ele manda matar todos os sacerdotes e levitas que estavam ali. 85 pessoas. 85 sacerdotes. É tanto que os soldados que estavam com ele, nenhum dos israelitas quis levantar a espada. Quem levantou a espada? Doeg. 85 sacerdotes, eles são mortos a fio da espada de um estrangeiro. Olha só que coisa terrível. Cumprindo-se a profecia, cumprindo-se a palavra. A morte que começa lá no bisavô, lá no tataravô, lá em Eli, que pega os filhos, que pega o neto. A gente não quer, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não quero, essa live não é para propagar uma maldição hereditária, mas simplesmente para dar um alerta que a gente está falando sobre honrar a Deus e a consequência de honrar a Deus, mas a consequência de desonrar a Deus. E essa consequência da desonra a Deus, talvez ela se perdure, ela dê uma continuidade de gerações. Você erra aqui e algumas gerações suas talvez paguem um preço. Graças a Deus, deixa eu abrir um parênteses também para poder profetizar. Graças a Deus que se manifesta Jesus, que quebra maldições hereditárias sobre a nossa vida. Graças a Deus que se manifesta Jesus, que quebra cadeias de maldições na nossa vida. Mas o que o pastor Wagner está falando é algo interessantíssimo, é que a consequência do ato da infidelidade e da quebra de princípio na casa de Eli gera uma sequência de morte na sua cadeia genealógica. Gera uma sequência de morte na sua raiz. E vai indo embora, de filho em filho, neto em neto, e você vai ver isso acontecer nessa história. Pode falar, pastor. E tem mais. Quando ele mata, né, pastor? É interessante sim a gente falar sobre isso, porque a gente vai falar da bênção de honrar a Deus, mas o grande problema, pastor, é a desonra para Deus, que muitas pessoas hoje, infelizmente, têm cometido de forma desenfreada, de forma consciente, né? E algumas pessoas até, eu não vou dizer inconsciente, né? Porque não tem como desonrar a Deus inconscientemente, mas a pessoa acaba desonrando a Deus até por falta de interesse. Mas já a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu só terminar só essa linha de raciocínio, porque quando Aimeleque morre e os 85 sacerdotes levitas também morrem, foram 85 homens da casa do Senhor, e todos eles eram descendentes de quem? Eli. Olha só, filhos são mortos por causa da desonra de pais. Não é somente filhos biológicos, presta atenção, filhos espirituais também acabam sofrendo consequências por causa da desonra dos seus pais espirituais. Isso é sério. Isso é muito sério. Existem pessoas que estão morrendo por causa da
falta de comprometimento ao honrar a Deus daqueles que são pais e são pais espirituais e têm essa responsabilidade. Entendeu, pastor? Aí, terminando aqui a linha de raciocínio, né, dando sequência, melhor dizendo, no versículo 20 do capítulo 22, ele vai dizer assim, olha só, que coisa interessante. Que quando eles matam, quando o Doeg mata, um escapa. Sabe quem é? Abiatar. E Abiatar, ele pega a estola sacerdotal e vai ao encontro de Davi, relata a Davi tudo que aconteceu. Davi fala, fica aqui comigo, que você está protegido. Que quem quer te matar, quer me matar também. Só que Abiatar, ele é descendente de Eli. Passa-se os anos. Davi, ele é levantado rei, fica rei de Israel. E no fim da sua vida, né, nós conhecemos a história, Salomão, ele está sendo designado para poder subir ao trono no lugar do seu pai. Davi tem toda aquela conversa com ele e tudo mais. E Davi ele fala a seguinte coisa, o rei, quem vai reinar em meu lugar será Salomão. Só que nesse momento que Davi fala isso, Abiatar está conspirando com Adonias para que ele possa assumir o trono. Olha a desonra aí mais uma vez. Agora Abiatar, ele está desonrando a escolha do rei, do seu líder, para poder fazer o que é benéfico para ele. Mais uma vez, rapaz, isso é de sangue, hein? Isso está na família deles, hein? Terrível, Ele está desonrando a escolha de Deus através de Davi, né? Desonrando o seu líder. Aí isso aí já é assunto para o outro pastor que vai falar isso aí, né? Mas ele mais uma vez está desonrando. E agora o que acontece? Salomão assume o trono. Quando ele assume o trono, a gente vai ver o texto que Salomão chama Abiatar e fala para ele a seguinte coisa, olha só, não vou te matar não, tá? Você não vai morrer não. Apesar que Salomão, né, tá com sangue nos olhos, deveria ter pensado, minha vontade é de te matar, mas não vou te matar não. Mas não é porque eu sou bonzinho não, é porque você é sacerdote. Ele tinha princípio de mesmo sacerdote no erro, mas ele honrava. Ele honrava. E Salomão veio para ele, ó, você não vai morrer não, tá? Mas você vai ser nem exilado, você vai ser destituído do sacerdócio, você não é mais sacerdote, e agora você vai viver em outra cidade e viva lá o que você tiver que fazer. E Abiatar, então, cumpre-se a profecia que ele acaba sendo praticamente um pedinte, um mendigo, porque ele perdeu todos os privilégios de sacerdote. E quem assumiu em seu lugar? Assumiu em seu lugar Zadok, né? Porque Zadok, ele foi fiel a Deus. Ele honrou a Deus. E quando ele... Veja só, o pastor Marcos, quando Zadok ele assume como sumo sacerdote, agora ele assume como sumo sacerdote do templo de Salomão. Ele é sacerdote do templo de Salomão. E todo... Vai lá aí, ó. Ezequiel 48:11, você vai ver, ó. Zadok, ele é o fiel sacerdote que Deus designou para estar à frente do seu ungido, que era Salomão. Irmão, honrar a Deus gera consequências. Desonrar a Deus, dando prioridade para outras coisas e outras pessoas, vai gerar consequências também. E essas consequências não vai ser somente na tua vida, vai atingir outras pessoas também. Então, pastor Marcos, qual o grande problema hoje? O grande problema é que há eu posso, deixa eu só, pastor Wagner, deixa eu só botar um ponto aqui que eu achei interessante que o senhor falou. Se honrar abençoa,
honrar coloca-nos em posições, honrar a Deus faz-nos galgar e chegar a posições desejáveis e alegres. Eu acho interessante o que tu falou, que a desonra da família faz com que um sacerdote seja arrancado da função dele. Então, honrar a Deus me faz chegar a posições, e desonrar a Deus faz eu ser arrancado de posições. Às vezes alguém não está entendendo, mas está decaindo, está tendo desnível em algumas áreas da sua vida, em posições da sua vida, simplesmente por causa da atitude desonrosa com Deus. Entendeu? Se honrar me faz galgar, se honrar me faz subir, se honrar me faz chegar, desonrar me faz descer a escada abaixo. Sentido ao contrário, entendeu? Me faz arrancar de mim posições que eu podia tomar. Arrancar de mim posições que eu podia alcançar. Alguém está dizendo, não alcancei, estou perdendo, estou saindo, todo mundo está chegando na minha frente. Talvez o motivo disso tudo seja uma atitude de desonra com Deus. Abrir mão de princípio por causa de benefício, abrir mão de valores e quebrou princípios, abrir mão da honra pela desonra, e isso está arrancando você de posições que você talvez deveria chegar ou deveria permanecer, isso está sendo arrancado da sua vida. Entendeu? Eu tenho dito, o pastor Marcos, de muitas vezes, né, que eu tenho oportunidade de púlpito, e eu quero trazer essa palavra aqui, está muito dentro do que você está falando. Quando se vive princípios, vivemos promessas. Promessas só são vividas quando nós cumprimos princípios. Eita, é verdade. Você entendeu? É por isso que tem muita gente que fala assim, eu tenho promessa. Salmo, não me lembro agora, vai dizer assim, ó, não morrerei, antes viverei, e todas as promessas que Deus tem para mim. Meu irmão, isso é bíblico, mas para que isso se cumpra, é necessário que viva princípios. Você quer ver só uma coisa? Eu gosto muito de usar esse texto para essa situação. Salmo de número 91, o pessoal gosta, bota lá aberto na sala, né? A poeira corre solta em cima do Salmo 91, que o pessoal gosta, para proteger. É o amuleto. Cuidado com seus amuletos espirituais. Tem muito crente gospel que gosta de fazer amuleto, né? Salmo 91 deles, né? É um deles. Eu acho que o Salmo 91 é aberto lá. Mas o Salmo 91 ele fala assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mano, só esse versículo, esse texto, ele já me dá um princípio e uma promessa. Uma promessa. Um princípio e uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso estar à sombra do Altíssimo. Para quê? Eu possa viver uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou descansar debaixo da sombra de Deus. Eu podia citar, pastor, eu podia citar, não sei se é certo, eu vou falar essa frase aqui, eu posso falar que a promessa é a porta e o princípio é a chave? A promessa é a porta e o princípio é a chave? O princípio é a princípio, tu nunca chega. Para que você possa abrir a porta da promessa. A promessa é a porta, o princípio é a chave. Não tem como você falar para mim que tu tem a promessa, tem que ter o princípio. E sabe o que está acontecendo, pastor? Princípios não estão sendo vividos. O grande problema é o texto de Oséias que eu quero trazer para você, é que o meu povo ele está errando por falta de conhecimento. E não é um conhecimento, olha só, não é um conhecimento que é negligência. E não é somente um conhecimento que não é exposto, é um conhecimento que não é buscado. Buscar-me-eis de todo... E aquele que busca o Senhor vai encontrar ele. É palavra dele, não é minha. Eu não estou falando aqui de mim. É verdade. Eu estou falando de Bíblia. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrar. E onde é que a gente vai buscar o Senhor? Na palavra. Sabe o que é que acontece? Existe hoje
uma geração negligente. Por favor, me permita falar aqui, mas existe uma geração hoje negligente na busca da palavra. Sabe o que está acontecendo hoje, pastor? Hoje, quando fala assim, ó, o meu povo, ele erra por falta de conhecimento. Aí as pessoas hoje, infelizmente, querem buscar um conhecimento rápido. Eu estava assistindo, se eu não me engano, no Instagram, no Facebook, não me lembro agora. Eu vi um videozinho, né, de um menininho, você deve ter visto, o pessoal deve ter visto, um menininho oriental, e ele estava na escola, e o livro aberto, e ele fazia o seguinte movimento, ele fazia assim e atraía para ele aquilo dali, né? Eu entendi mais exatamente que aquilo dali trata-se de uma cultura deles, né? Ele estava querendo dizer que eu puxo todo o conhecimento para mim. Mas as pessoas estão querendo fazer praticamente isso. O Enem está aí, né? O Enem está aí. Você quer pegar o livro e fazer assim, meu irmão? Não vai dar certo, não. E sabe o que acontece hoje, pastor? As pessoas hoje estão querendo mensagens fast food. Eu falei esses dias lá na igreja. Mensagens fast food. Sabe o que acontece? Você está com fome, barriga tá vazia, e você quer comer uma comida rápida, que te satisfaça. Cá entre nós aqui, fica um ano comendo cheeseburger. Fica um ano comendo os Mac da vida aí, né? Os X-tudão da vida que tem por aí. Irmão, são alimentos que não vai morrer. Até te satisfazer naquele momento. Mas ele não vai ter os nutrientes. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho certeza que não vai ter os nutrientes necessários para poder te sustentar. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Sabe o que acontece? As pessoas querem mensagens recheadas de frases de efeito. É isso que querem. Essa geração hoje está assim. O pessoal quer mensagem fast food para poder satisfazer o seu momento da hora. Naquele momento, quando na verdade Deus ele quer que ele seja buscado e não oferecido, mas ele quer ser atraído pelo convite que a pessoa vai ter em buscar o Senhor. É por isso que existe. Eu acho interessante. Você quer falar? Mas pode falar. Aqui. É por isso que existem hoje muitos líderes que estão suando a camisa, querendo trazer uma palavra recheada, não é de conhecimento, mas de aplicação de conteúdo. Para quê? Para que aquela pessoa ela possa ter um alimento sustentável e ela permanecer firme e de pé. Quando o quê? Quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, quando vier as desolações da vida, quando alguém tentar se levantar, sabe? Quando vier uma doutrina errada, quando vier uma palavra de maldição, a pessoa ter conhecimento da autoridade que ela tem no nome do Senhor Jesus. Só que as pessoas querem o quê? Recebe aí. Você é isso, você é aquilo, sabe? Um antropocentrismo, né? Que acaba acontecendo exatamente isso. O antropocentrismo, ele vai tirar a centralização de Deus e trazer a centralização para o homem. E isso acaba caindo na idolatria e, mais uma vez, para a desonra de Deus. Fala aí, pastor. Eu acho interessante, eu me lembro, uma vez conversando com o pastor Hugo, ele falava sobre o analfabetismo bíblico, né? Eu acho assim, há uma geração que cresce hoje em dia querendo aprender mais, sim, eu louvo a Deus por isso, uma geração que busca, até porque, como você disse, na nossa era da tecnologia, com todo o acesso à informação que nós temos, alguém pode estar dizendo, pastor, mas quem é analfabeto? Pastor, quem não tem informação, quem não foi alfabetizado? Tudo bem, irmão, mas a gente, quem não lê, ouve, entendeu? Quem não lê, ouve. Eu me lembro uma vez que foi ensinado isso, e eu faço isso até hoje, eu estava conversando com a minha esposa, eu tento aumentar a velocidade de leitura, a habilidade de leitura, velocidade de palavras por minutos, e uma das técnicas que eu uso é ouvir a Bíblia. Eu já ouvi o Novo Testamento todo em áudio. É ouvir a Bíblia e acompanhar na leitura. Porque a velocidade da leitura que eu estou ouvindo é bem mais rápida que a minha, e se eu estou aperfeiçoando a minha leitura, ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então, a desculpa de não saber é simplesmente o resultado de você não buscou.
Entendeu? Relaxa. E talvez deixa eu dar uma notícia aqui. Pelo amor de Deus, quem está ouvindo essa live, seja homem, seja mulher, não se diminua. Não se incapacite. Alguém, mas pastor, eu não consigo ler, eu não consigo falar. Minha filha, fique calmo, Deus vai te usar, mas se capacite. Leia, aprenda, entendeu? Porque eu costumo uma frase que eu gosto muito, que é melhor tu estar preparado para uma oportunidade que nunca chegou do que ela chegar e tu não estar preparado, entendeu? Então se prepare, leia. Então leia, se prepare, se capacite. Eu louvo a Deus, eu venho de um discipulado, todo mundo sabe que eu venho de Agape Brasil, eu venho de uma geração que gosta da escola bíblica, que investe no ensino. Havia lá o curso de teologia, capacitação de obreiro, às vezes havia o discipulado que envolvia a palavra, e isso que te fortalece exatamente no dia da necessidade. Então, eu acredito, isso que tu falou, acho muito interessante, que desonrar a Deus é não dar prioridade à sua palavra. Desonrar a Deus é praticamente falar, eu conheço a Deus e não conheço a sua palavra. Como isso? Como isso? Eu conheço a Deus e não conheço o dono da palavra. Eu conheço a palavra. Não tem como associar uma coisa a outra. Então, eu entendo, eu corroboro com isso aí, que invista no conhecimento da sua palavra. Quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Quer conhecer o Espírito Santo? Conheça a palavra de Deus. Não tem como crescer em Deus e honrar a Deus sem conhecer Bíblia. Sem conhecer Bíblia. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. A gente não é santarrão, super-homem, nada não. A gente com o tempo foi aprendendo e aprendendo sendo discipulado. Eu me lembro que eu nasci no Evangelho e eu, durante minha vida toda, mesmo lendo livros, mesmo buscando capacitação e aprendendo alguma coisa, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu me lembro, o pastor Hugo sempre frisava isso comigo. Sempre meu pastor batia, leia toda. Então foi isso que me motivou. Aí teve um processo de 31 dias para ler a Bíblia toda. Foi isso que me motivou. Da leitura, para ler. Falei, cara, eu estou 20 anos no Evangelho, 20 e poucos anos no Evangelho, e nunca li a Bíblia toda. Eu estou dando esse exemplo aqui porque isso acontece talvez com quem está nos ouvindo ou vai até alcance essa live. Priorize a palavra. Quer honrar a Deus? Conheça a palavra de Deus. Entendeu? Conheça a palavra de Deus. Você citou uma frase de Cláudio Honor de Andrade, né? E o interessante é que nesse mesmo livro que tem essa frase, ele incita e estimula a pessoa a fazer a leitura de Provérbios. Provérbios tem exatamente 31 capítulos. Mano, você consegue ler Provérbios em um mês. Em um mês, tem noção? Sabe por que a pessoa não lê? Porque não quer. E a gente tem, olha só, pastor Marco, nós temos esse período de quarentena para provar isso. Você não lê porque você não quer. Isso foi uma prova também. A quarentena ela veio para provar. Muitas pessoas criticam, mas a quarentena ela veio para provar muitas coisas. Pastor Marcos, muitas pessoas, e nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo isso, eu creio que você também, pastor Hugo também, né? Pastores que são pastores de líderes, também estão aprendendo isso, mas nós só vamos aprender a honrar a Deus quando nós mergulharmos em buscar em conhecê-lo mais. A gente só vai entender. Eu trouxe um exemplo muito bom aqui no início, da minha esposa, que a gente foi comer uma pizza. Eu só vou honrar ela quando eu passar a conhecer o gosto dela. Minha esposa gosta muito de pizza de banana com canela. Se eu quero honrar a minha esposa, eu falo assim, eu vou abrir mão da minha pizza portuguesa para que ela possa se deliciar, né? Eu vou sacrificar. E honrar a Deus, pastor Marcos, é sacrifício. É abrir mão daquilo que satisfaz você, satisfaz o seu ego, satisfaz a sua vontade. Permita-me aqui, por favor, abrir um parênteses aqui para obreiros, tá? Obreiros que não conseguem sacrificar coisas supérfluas e pessoais por causa da obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, varão e varoa. Você não está honrando a Deus. Não é o seu líder, não, tá? Você não está honrando a Deus. Pessoas que hoje também não conseguem ser dizimistas, não está honrando a Deus. Pessoas que não conseguem ser ofertantes, não está honrando a Deus.
pessoas que conseguem, que enxergam uma necessidade dentro da sua igreja, independente se seja financeira, seja social, um chamado que Deus deu para a pessoa e a pessoa fica sentado na cadeira. Vou falar uma coisa para essas pessoas: você vai ficar engordando, sentado, se deliciando, priorizando coisas que está satisfazendo você hoje. Uma hora a cadeira vai cair para trás. E o peso dessa gordura vai te matar. E você não está honrando a Deus. E tem mais um detalhe: depois que você partir, outras pessoas vão sofrer consequência por causa da tua desonra. Verdade. Então, pastor, é necessário que haja, que a pessoa busque o conhecimento, sim, que a pessoa vá buscar, sim, a Deus, vá buscar na palavra, porque para que não haja o erro. Eu poderia enumerar tantas coisas aqui que já passou, né, na nossa vida ministerial, de coisas. Nossa, se a gente for falar aqui, você vai ficar eu vou ficar de cabelo em pé, sem ter, né? De coisas que pessoas deixam de honrar a Deus para honrar pessoas, para honrar coisas, para se beneficiar. Aí que são a quebra dos princípios e a gente vai ver a consequência posterior. Então é isso, pastor Marcos. Existe a honra, existe uma consequência, mas aquele que desonra também, as consequências são drásticas. Mas aquele que honra a Deus pode ficar tranquilo que a consequência, a bênção é infinitamente maior, superior do que você pode imaginar e você pode pensar. Deixa eu ver o horário aqui que eu não. Já passou. Meu Deus, já vamos encerrar já. Então, eu acho interessante só para. Já são 11 e pouca já. Vou botar 11 e pouca para não falar o horário. Só para encerrar, eu achei interessante isso aqui: honrar a Deus é honrar a sua palavra, honrar a Deus é honrar princípios, honrar a Deus é não quebrar princípio por causa de benefícios. Eu quero deixar isso aqui, essa live para quem está ouvindo isso aqui, cuidado, porque algumas propostas podem ser só para que você abra mão do propósito. Algumas propostas podem vir só para que você abra mão do propósito. Maior do que a proposta sempre é o propósito de Deus nas nossas vidas. Cuidado, porque quem quebra princípio pelo próprio princípio é quebrado, como foi dito aí pelo pastor Wagner de forma muito eloquente. Toda a descendência ali de Eli sofre com morte, sofre com humilhação. Que a nossa geração entenda as consequências dos atos de desonrar a Deus. Isso eu posso sofrer, isso a minha filha pode sofrer, e a consequência da filha dela também, porque eu fiz isso. Eu quero ser precursor de bênção para toda a minha geração. Tomara que você diga isso, quem está ouvindo essa live, que você seja canal, precursor de uma geração abençoada que está honrando a Deus, que está vendo como se honra a Deus. O seu filho honrará a Deus pelo espelho de ver um pai que honra a Deus. A sua filha honrará a Deus por ver o espelho de uma mãe que honra a Deus. Essa geração se espelhará numa geração que prioriza a palavra e cresce na palavra, porque sabe que através da palavra nós honramos a Deus. Através da santificação nós honramos a Deus. Então eu quero deixar essa live, pastor Wagner, que Deus lhe abençoe. Quer falar mais alguma coisa, Marão? Deixa Deus te usar. Você sabe o que eu quero, né? É só um adeno aqui, pastor Marcos. Não somente a sua geração biológica, mas também como a geração espiritual, né? Ela também vai ser atingida. Todo princípio ele tem um propósito. Todo princípio bíblico ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Então, não quebre os princípios bíblicos, não passe por cima de doutrinas bíblicas, né? Provérbios, não me lembro agora o capítulo do versículo, mas diz assim, não ultrapasse os limites impostos pelos vossos pais, né? Então, se aquilo dali foi estabelecido, fique naquilo dali. Não inventa moda, né? Fica naquele princípio. Deus vai honra a Deus nesse princípio,
que Deus ele vai te abençoar e vai estar te honrando também. Amém? Pastor Marcos, Amém. eu quero mais uma vez agradecer o teu convite, né? Eu sei que eu estou aqui substituindo o pastor Lio, né? Mas eu agradeço pela lembrança. Eu não sei se foi ele que me indicou para você. Vá lá no Prevento Wagner, não sei. Né? Mas eu quero agradecer o convite. Semana passada nós estivemos juntos na terça-feira, Verdade. aniversário na live, né? E é exatamente, quero pegar carona aqui para poder dizer, toda terça-feira eu Pode estou no falar. Instagram, tá? Estou no Instagram às 10 horas da noite. Nós também estamos com essa pegada também de série, e a nossa série se chama Vivendo uma Metanoia com Deus, né? Amanhã, quem vai estar trazendo, né, uma palavra de reflexão para a gente, para nos ajudar a ter esse start, né, essa chave na metanoia, vai ser o pastor Davi Passos. O pastor Davi Passos Homem de Deus. foi uma bênção na minha Desbloque. vida. Eu tenho um amigo que fala que esse cara, a gente que nem pastor Davi Passos é desbloqueado. Canta, toca, prega, é tudo. É Tim, Oi, Vivo e Nestel. Outro dia ele foi na nossa igreja lá ministrar, quase que eu prendi ele lá na igreja lá para ele não sair mais, né? Que ele é uma bênção e tem palavra, né? Louva como um rouxinol, mas ele tem palavra. O pastor Davi está dirigindo uma congregação da Assembleia de Deus de Madureira, né? E ele vai estar amanhã comigo na live pelo Instagram. Estou mandando aqui agora, ó, tá? O meu Instagram. Então, peço para os irmãos, 10 horas da noite. Ela vai durar 1 hora, porque é no Instagram, né? E a gente vai estar falando sobre metanoia da fé. É Tá bom? verdade. Então, os irmãos que puderem, né, compartilhar e comparecer também, você vai ser edificado com essa live em nome do Senhor Jesus. Depois do pastor Davi, vai estar o pastor Rafael, que é da DIG, líder dos jovens. Nós vamos estar falando sobre metanoia na juventude. O tema vai ser bom. A gente, Glória a Deus. é só um pouquinho só do tema, porque o tema vai ser bem sugestivo, vai ser bacana. Pastor Rafael Lira, na próxima terça-feira, vai estar com a gente. E existe uma série de outros pastores também. Pastor Renato Cunha também vai estar conosco. Chega porque tempo de comercial é caro. Pode parar. Chega que tempo de comercial é caro. Eu quero agradecer a cada um que ficou nessa live, ouviu um pouco dessa palavra, compartilhou, comentou. Se você puder compartilhar um pouquinho dessa live, estamos aqui, né, durante 4 semanas de junho, nessa pegada da série a recompensa da honra. Esse dia, hoje a gente falou junto com o pastor Wagner, Deus abençoe a vida dele, sobre honrar a Deus, a prioridade, a recompensa de honrar a Deus, as consequências de desonrar a Deus. Semana que vem estaremos falando sobre, se eu não me lembro bem, estaremos falando sobre honrar a família, sobre família, entendeu? Que Deus abençoe, será algo formidável. Eu não vou falar quem é o pastor entre os pastores para deixar numa surpresa. Não, pergunta que eu não vou falar. Eu não vou fazer que nem você, sair falando os dias, não. Ainda temos aí pastor Paolo, pastor Ricardo Armesto e pastor Hugo Leonardo. Então, se você puder compartilhar essa live, se você puder compartilhar o cartaz da série, será semanas, cada segunda, uma segunda de primeira. Será algo formidável. Que Deus abençoe. Depois dessa live aqui, provavelmente eu vou conseguir colocar lá no canal Ministério Marcos Paulo, está no canal do YouTube, tá bom? Vou disponibilizar lá no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a sua vida, tá, pastor Wagner? Deus abençoe seu ministério, pastora Márcia, tá bom? Eu vou deixar... Vamos deixar uma pose só para tirar uma foto aqui. Minha esposa vai dar um print na tela. Deixa eu me ajeitar aqui. Pode ir, filha. Pode ir. Eu vou até fazer minha continência, que é onde deu, mano. Deus abençoe. Pastor Wagner, Pai do Senhor, tá? Deus abençoe tua casa. A cada ouvinte, Deus abençoe tua vida. Um abraço, Ágape, e Deus te abençoe, tá bom, Barão? Obrigado. Rapaz, Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido edificante. Até a próxima semana, 10 horas, às 22 horas da noite, aqui no Facebook, saber
a recompensa da honra. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe.